Felipe Luiz falou sobre a expulsão do Carrascal. Vamos ver aqui a coletiva do que ele falou. Tem todas as perguntas e todas as respostas resumidas para você. Vamos assistir. Do estágio físico mesmo, comparando Flamengo e Corinthians? Quando a vitória não vem, ou melhor, o resultado não vem, se começam a procurar desculpas ou culpados, e não é assim. Os dois times estão no começo de temporada, os dois times estamos ainda alcançando a melhor forma física, mas a verdade é que a minha equipe acabou com 1 a menos o segundo tempo todo praticamente no campo do adversário. Então, se fosse a parte física, com certeza não seria assim. Segundo tempo com 1 a menos, a tendência é que o Corinthians fizesse 3, 4 e ganhasse com sobras de uma equipe que deveria estar muito melhor fisicamente, como você falou. Teve chances de empatar. E não é o caso. Eu gosto de ser muito frio e com as análises. Cada derrota que você falou tem contextos diferentes, todas elas. Né? O jogo do Carioca teve um contexto de um time totalmente mesclado. A derrota do Brasileiro aconteceu fora de casa e é importante deixar claro que nós não vamos ganhar sempre. A expectativa é muito alta, com certeza. Queríamos vencer hoje. Quanto que impactou a tua ideia de jogo, essa expulsão? Nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram pro vestiário. Como que... Rapidinho, eu fiz um vídeo sobre isso, justamente trazendo todo o regulamento da CBF, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e a minha opinião sobre isso. Assiste lá que ficou muito legal. E o lance foi revisado. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi pro VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor, e o time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área deles o máximo possível, mas com certeza melhor não falar. Não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha visto. O que dá para aprender de 2023 para tentar corrigir a rota em 2026 agora nesse momento? Obrigado. Que não tem nada a ver uma temporada com a outra. Como eu falei, são derrotas com contextos diferentes. Eu tenho que ser sincero com a análise. Até o gol do Corinthians, que foi de escanteio, a gente também teve uma chance muito clara de escanteio, igualzinha do Corinthians, e a bola não entrou. E nosso time estava bem no jogo. Eu tenho certeza do que eu estou falando. O time estava bem, o plano de jogo estava entrando, os jogadores estavam encontrando soluções, estavam pressionando, o Corinthians não conseguia jogar. E o gol do Corinthians veio num escanteio, igual que veio no escanteio na final da Libertadores pra gente. Futebol é essa linha fina entre a vitória e a derrota. Porque não esperavam o Flamengo começar o ano, primeiro jogando muito bem contra o Vasco, mas depois com 3 atuações com resultados ruins. Muito bem, com resultados ruins. Isso é importante que seja falado, porque o Flamengo não está jogando mal. Eu não consigo dizer, por exemplo, que a derrota para o São Paulo tenha sido justa. Não consigo dizer, por exemplo, que o resultado hoje tenha do primeiro tempo, Depois do segundo tempo, o contexto todo levou ao que levou. Que o resultado do primeiro tempo tenha sido justo. Como eu falei, são jogos igualados, não existe jogo fácil. E eu não tenho que passar mensagem para o torcedor. Eu tenho que trabalhar. E o que eu falei para eles, trabalhar. Quanto pior a situação, o único caminho que nós temos é trabalho para voltar a vencer. E o recado para o torcedor, ele tem que ser passado dentro do campo, com entrega, com dedicação, do jeito que está acontecendo agora. E tem que aumentar ainda mais. Sobre o Paquetá, como que você enxerga ele dentro desse time do Flamengo? É um jogador que nos vai dar muitas soluções para a equipe, principalmente Paquetá estreou bem. Com essas defesas assim, com marcação individual. É um jogador que não perde bola. Hoje o Corinthians individualizou bastante a marcação. A gente sabia disso e, por exemplo, o Pedro foi um escape. Era uma ideia ter um escape com ele o tempo todo, porque é um jogador que sustenta muito bem a bola. O Paquetá outro. Além disso, o Paquetá joga em várias outras posições. É um jogador que eleva muitíssimo o nível dessa equipe. São 3 derrotas seguidas e 6 gols sofridos. Como eu disse no jogo cada jogo tem um contexto diferente. Cada gol que a gente sofre tem um contexto diferente. Meu trabalho é analisar o que acontece no campo e, por exemplo, hoje tomamos 2 gols, como você falou, e é verdade. Um gol de escanteio, na qual a gente trabalha, mas o adversário teve mérito porque foi uma jogada ensaiada, no limite da falta, no Varela. Mas foi um mérito também do adversário, que fez uma jogada boa. E um gol no último minuto, com o time todo desconfigurado, com o Léo no ataque e tudo mais. Então, eu não posso olhar para os dados e falar 2 gols. Eu tenho que olhar que erros minha equipe está cometendo defensivamente. E não tem nada que me assusta, porque os erros que estamos cometendo são erros iguais que o ano passado. A diferença é que a bola nossa não entrou, a deles entrou, porque a do Paquetá no último minuto foi para cima, e a do Yuri entrou. Essa está sendo a diferença. A hora que virar a moeda, que o futebol são fases, que a gente voltar ao caminho da vitória, os erros continuarão acontecendo e eu estarei sempre corrigindo na vitória ou na derrota. Faltava sempre alguém para atacar essa profundidade. Primeiro, você tem razão sobre a profundidade. Atacamos pouco a profundidade, mas é verdade que o Corinthians defende de uma forma individual
e defendendo de trás para frente, quase não deixam espaço para você atacar a profundidade, com exceção de alguns lances que eles individualizam e existe a oportunidade. Você tem razão na qual você falou que falta atacar. O perfil dos nossos jogadores, temos poucos que atacam. O Bruno teve uma virose, não estava também em condições de começar. E a escalação que eu pensei para o ataque foi a que eu achava que era melhor para o plano de jogo que tínhamos. Os jogadores que têm muita qualidade para sair dessa pressão individual. O Carrascal queria que ele viesse por dentro para gerar superioridade e que ele fixasse e pudesse liberar o Arrascaeta. Em alguns momentos, o Arrascaeta ter mais tempo. E sabendo que o Cebolinha poderia entrar numa situação de 11 contra 11, com o Mateuzinho mais cansado já de ter que defender e com menos força para pressionar. E aí o Cebolinha poderia fazer um jogo mesmo que ele fez nos últimos jogos, entrando no segundo tempo. Aí eu acho que o Felipe Luiz errou. Até quando saiu a escalação oficial eu achei muito estranho por onde o Carrascal ia jogar, porque o Carrascal tem jogado ou no centro ou à direita. À esquerda eu não me lembro dele ter jogado à esquerda. Então eu achei muito estranho. A gente tem só um lado que é o lado esquerdo para ter profundidade, para chegar ao fundo, ter drible, ser um jogador mais agressivo, e ele tirou. Não botou nem o Samuel Lino, nem o Everton Cebolinha. Para mim não fez sentido algum isso. Tempo mais você precisa para colocar a equipe do jeito que você quer colocar? Claro que cada jogador tem uma individualidade. Por exemplo, o Paquetá não vinha treinando. Alguns jogadores demoram um pouco mais. O Léo Ortiz joga melhor com sequência de jogos. O Léo Pereira também. Então, todos eles vão pegando o ritmo conforme vão jogando. Tem uns que já chegaram bem, outros que não chegaram tão bem. Mas nesse momento, agora daqui para frente, para mim, não tem desculpa. Já acabou a pré-temporada, já estamos em plena competição. A minha exigência é o máximo que eu já vi eles performar. Você acha que ter antecipado... Isso daí é bom. Ele sempre vai puxar o melhor que ele viu do jogador, né? Antes do previsto, tem prejudicado na performance? Ou... Não sou uma pessoa de me lamentar e falar o que poderia ter feito. Claro que aprendo dos meus erros, mas eu gosto de solucionar, não de lamentar. É a solução daqui para frente. O que eu posso fazer daqui a quarta-feira para recuperar meus jogadores, tanto física como animicamente, para poder que eles possam fazer um grande jogo e recuperar o carinho do torcedor, que é o que queremos. O Alex Santos, que chega à sua 4ª partida consecutiva. Ele está bem, jogou os 4 jogos, não teve queixas. Achava que o Ayrton tinha que entrar porque precisávamos mais velocidade no ataque e ganhar mais um ataque já para todo o risco, e por isso eu optei por tirar ele nos últimos 15 minutos. Queria te perguntar se você já tem em mente quem você vai utilizar no ataque por esse ano de temporada, se vai ser algo fixo? Não é rodízio. Para mim, eu gosto da competição entre os jogadores, competição interna entre eles, e conforme eles vão falando e as sensações que eu vou tendo, juntamente com as características que a equipe precisa. O jogo em si, dos 3 jogos que o Flamengo perdeu, ficou um pouco distante do que foi contra o Vasco. Você não vê a necessidade de ter um jogador, um atacante, para ali brigar a posição? Os atacantes que valem o que valem, a maioria deles não quer vir para o Brasil. Centroavante, né? Cada jogo teve o seu contexto. Eu digo assim, a vitória contra o Vasco foi muito boa, não me surpreende, porque a equipe teve essa memória e continua jogando de uma forma que eu me reconheço na equipe, e foi muito boa. Também conseguimos machucar o Vasco e as equipes também nos estudam. O Fluminense nos estudou e conseguiu anular muitos dos nossos ataques, que também não dá para dizer que tenha sido péssimo, porque tivemos a chance de fazer 1-0, tivemos o gol do Carrascal impedido, tivemos um escanteio, falando lá do Fluminense. Contra o São Paulo, nosso primeiro tempo foi muito superior ao São Paulo. Chegamos muitas vezes, tivemos chance de gol, fizemos 1-0, e aí eu tenho que analisar, eu tenho que ser sincero com o que eu estou vendo dentro do campo. Depois sim, baixamos, o São Paulo chegou 3 vezes e fez 2 gols. Então nós não estamos sendo contundentes, não fomos contundentes nas áreas. E hoje outro jogo descontextualizado também, não acredito que tenhamos sido inferiores, mas você fala do bom de futebol, o adversário também tem mérito em poder tentar anular. Individualizaram no Arrascaeta com o Ranieri, não deixou ele jogar. O Gustavo Henrique parou o Pedro toda hora com faltas, muitas delas, e poucas chances criadas, tirando o jogo com o Vasco, poucas triangulações, poucas jogadas que você vê que foram feitas ali por conta de treinamento. Parece que é só a habilidade ali dos jogadores que tem que ser utilizadas e assim o jogo vai desenrolar, que não é o caso. O plano de jogo do Corinthians foi bem melhor e a gente tem que analisar por esse lado também. Travaram o nosso ataque muitas vezes, mesmo assim, chegamos na área do adversário e tivemos chances. Não fizemos, eles foram contundentes na área e ganharam o jogo. Por isso, parabéns ao Dorival e ao Corinthians pela vitória. Dá para imaginar o Carrascal ele pela esquerda, assim como ele jogou hoje, vendo que ele joga ali dos dois lados? Sim, o Carrascal joga na direita, na esquerda, no meio. O Paquetá também joga na direita, no meio, na ponta aberta esquerda não, mas na ponta direita aberto sim, e joga no ataque, joga também de volante. Tá aí a entrevista coletiva de Felipe Luiz após o jogo entre Flamengo e Corinthians. Se você gostou aí, já deixa um like, eu vou deixar 2 vídeos recomendados aqui para você. Um justamente sobre o Rafael Klein, falando o que o juiz poderia ter feito ou não, se o que ele fez é permitido ou não. Vê lá que esse vídeo ficou muito bom, eu trouxe informações diretamente do regulamento.
beleza? E se você quer ver as probabilidades do Flamengo passar para as quartas de final do Carioca, vou deixar outro vídeo aqui que eu fiz todas as contas e todas as possibilidades. As chances aumentaram. Então assiste lá, tamo junto, saudações rubro-negras.